dia. Temos hoje connosco Joana Rocha, a primeira surfista profissional, e vamos tentar conhecê-la e perceber como tudo aconteceu. Como nasceu a Joana Rocha surfista? Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer este convite de estar aqui na escola, de estar aqui com vocês. Para mim é um grande orgulho. Já tinha muitas saudades de vir às escolas, dei muitas palestras em escolas. Como fui a primeira profissional de surf em Portugal, havia pouca história, não é, na altura, e fui a muitas escolas, então estou mesmo aqui contente hoje de estar aqui com vocês para vos passar a minha experiência, não é? E vou tentar dar o meu contributo naquilo que puder. Então, a pergunta é: quem é a Joana Rocha? É isso? Como é que nasceu o surf na minha vida? Os meus avós tinham uma casa na Ericeira. E desde sempre, desde que eu nasci, passava os verões, 4 meses antes das férias do verão, eram 4 meses, não eram 2, e nós passávamos o verão todo na Ericeira. E a paixão por estar na praia, pelo mar, começou a crescer. A minha irmã, aos 11 anos, começou a fazer bodyboard. E eu não estava ainda muito ligada ao mar. Eu comecei pelo vôlei, joguei muitos anos vôlei, do 8º ao 12º, e começou a haver aqui esta paixão. E agora eu vou para a praia, o que é que eu faço na praia? E houve um dia que decidi agarrar numa prancha e num fato, porque não é como hoje em dia, que há fatos e pranchas em todo lado, em todas as esquinas. Há escolas de surf e há lojas, há tudo sobre surf hoje em dia. E peguei no fato e na prancha e fui surfar à frente das casas dos meus avós, que é na praia do Norte, na Ericeira, e pus-me em pé a primeira vez. E desde então que senti esta paixão pelo mar, pela adrenalina, pela aventura, que nunca mais me largou. Portanto, essa sou eu. Sinto esta necessidade de aventura e de algo que me motive. E o surf deu-me isso, deu-me essa motivação que eu antes não tinha. Antes dos 14 anos não me tinha encontrado. E foi assim. De todas as suas competições, qual delas foi a mais marcante e porquê? Olha, eu acho que eu adoro, portanto, o surf é um desporto individual e competir sozinha não tem tanta piada como competir em equipa. E no surf também há um campeonato que é de equipas, nacionalidades, como o Euro do futebol, também há o Euro no surf. E eu representei por 6 vezes a seleção, e houve uma vez que nós estávamos em França, foi em 2007. E nessa altura, os portugueses e as outras nacionalidades europeias, dificilmente nós ganhávamos aos franceses. E nós estávamos nas meias finais, aquilo é como o ténis, nós vamos avançando, há 4 num hit e passam 2. E nós estávamos nas meias finais, eu estava nas meias finais, e a francesa faz uma onda, estava à frente, e a 10 segundos do final, normalmente as competições têm 20 minutos, entre 20 a 25, aquela tinha 20, e nos últimos 10 segundos eu faço uma onda e os franceses começaram a gritar na areia que não podia ser, então ficámos à espera da nota. O hit acabou, a competição acabou e toda a gente estava surpreendida. E agora o que é que vai acontecer? E a nota, eu precisava de um 4,25 e saiu um 4,27. Então eu passei para a final e aquilo, assim, nenhuma portuguesa tinha ganho uma francesa em França. E eu acho que para mim ter dado esse passo para Portugal fez imenso sentido. E nesse ano, nessa prova, nós ganhámos a França e fomos campeões europeus em França. Portanto, deu aquele gosto especial que nós também conseguimos. Quando se trabalha, as coisas acontecem. Portanto, isso ficou sempre na minha memória.
ficou sempre na minha memória essa competição e de ter contribuído para que Portugal ganhasse este troféu. Por falar em competições, como vê o crescimento do surf feminino em Portugal e o que mais poderia ser feito para levar as mulheres a aderirem ao surf? Bom, acredito que essa é a pergunta perfeita porque em 1999, portanto eu já tinha sido 2 vezes campeã júnior, eu decidi fazer o primeiro encontro feminino de surf. Na altura nós éramos 10 competidoras em Portugal e muito poucas a fazer surf, as que não competiam. E eu pensei, bem, se eu fizer um encontro de surf, eu acredito que as raparigas não vão ter tanta vergonha, porque nós competíamos no mesmo dia, no mesmo local que os homens. Não competíamos contra os homens, porque há 2 categorias, a feminina e a masculina, mas é na mesma praia, ou seja, aquilo mexia um bocadinho ali com a personalidade das mulheres. E nessa altura, quando eu organizei em 99, apareceram 84 meninas, das 10, passavam 84, nós, uau, como é que é possível? Organizámos aquilo, tivemos sponsors, eu tinha 19, portanto, ninguém me obrigou a fazer aquilo, é algo que já estava assinado, não, eu gosto mesmo de trabalhar com pessoas, e fizemos esta diferença, ou seja, eu acho que a partir desse momento foi o ponto de partida para nós mudarmos o rumo do surf feminino em Portugal, porque depois mais tarde, em 2004, se não me engano, eu e a minha irmã, nós fundámos as Rock Sisters, que era a primeira empresa a nível europeu a organizar competições só femininas. Depois dessas 84, foram 180, de 180 a 200. Portanto, nós ensinávamos 200 miúdas durante 4 dias a surfar. Ficámos num hotel, era assim o máximo na altura. E então nós conseguimos mesmo impulsionar o surf feminino em Portugal. E ao longo dos anos, fizemos durante 12 anos. Depois de conseguimos fazer este grande diferença no surf feminino em Portugal, nós trouxemos os campeonatos do mundo. Então as melhores do mundo vinham a Portugal. E elas gostavam, porque os portugueses realmente eles sabem receber as pessoas. Então fez uma diferença enorme. Eu acredito que agora não há uma grande discrepância entre o surf masculino e o surf feminino em termos de quantidades. Claro que o surf continua a ser um desporto maioritariamente masculino, mas já não há tanta discrepância em relação a números, porque se nós em 99 éramos 10 e havia 200 homens, hoje em dia acredito que é muito mais equivalente, não é, em termos de números. Portanto, eu acho que esse passo da evolução do surf feminino já foi dado. Aliás, nós tivemos, portanto, passado 20 anos, 30 anos, nós tivemos uma campeã mundial júnior. Nunca na história do surf feminino em Portugal houve isso, que é a Kika Vezelko, Francisca Vezelko. E nós tivemos uma surfista também, que é a Teresa Bonvalot, que entrou nestes encontros femininos de surf, na altura chamava-se Billabong, todas elas passaram por estes encontros femininos de surf, e ela quase que entrou para a elite do surf feminino, que na elite do surf feminino há apenas 18 surfistas do mundo. E as primeiras 3 da Europa são portuguesas, ou seja, já não são francesas. Portanto, nos homens isso já não acontece. Nos homens, os primeiros são os franceses. Portanto, há muito trabalho aqui e, se vocês repararem, não acontece logo. A mudança tem que ser feita aos poucos, integrada e no fundo, não é bem organizada, com visão. Eu acho que foi isso que aconteceu. Portanto, eu acredito que sinto-me orgulhosa em ter mesmo mudado o rumo do surf feminino em Portugal. Agora, na altura em que competia, como mantinha a motivação e a disciplina para continuar a competir e evoluir, mesmo com todos os obstáculos que o desporto pode apresentar?
Bem, essa é uma pergunta muito pertinente, porque claro que houve alturas que eu queria desistir. Porque às vezes eu saía aqui de Portugal, ia para a Austrália, do outro lado do mundo, que era a primeira prova do ano, nós organizávamos o ano todo e passávamos a Austrália, África do Sul, Brasil, Havaí, Inglaterra, França, acho que não me esqueço. De vez em quando havia ali alterações nas provas a nível mundial e eu chegava à Austrália. A Austrália para mim nunca foi um lugar de sorte nas competições. E eu chegava e perdia de primeira. Portanto, competia aqueles 20 minutos e aquilo deitava-me mesmo abaixo. Era mesmo difícil. E eu pensava, eu trabalhei o ano inteiro. Todos os dias eu acordo de manhã para treinar, para ir ao treino, para ir ao ginásio. Eu treinava muito a parte mental sozinha, porque na altura não havia nada de psicólogos para desporto, nem nada. E eu treinava, tinha frases no meu quarto de motivação. Portanto, inventava coisas para me motivar. E realmente aquilo era mesmo difícil. Eu saí da Austrália, o dia a seguir à competição, tipo, mesmo cabisbaixa, que eu vou largar isto, eu não consigo. E no dia a seguir acordava, não, isto é mesmo o que eu gosto. Ou seja, quando está cá dentro, quando é uma paixão, não dá para desistir, porque essa é a missão. Então eu acho que tudo o que vem da alma, tudo o que vem aqui mesmo do coração, não dá para desistir. Eu acho que cada um sente isso. E é engraçado, eu acho que vou contar aqui uma... Nós temos tempo, não temos? Eu acho que vou contar uma história que vou-me levantar. E isto tem a ver um bocadinho com a motivação e o não desistir, que é... Eu conto sempre isto, sempre que trabalho com crianças e jovens, é assim que eu conto um bocadinho a minha história, porque eu tenho um tapete onde eu dou as atividades, tenho um tapete, então vamos fingir que aqui é o ponto A e ali é o ponto B. E eu comecei a surfar aos 14, como vos tinha dito. Comecei a surfar aos 14 e eu era mesmo apaixonada, mas eu não tinha jeito nenhum para o surf. A verdade é que eu não tinha jeito nenhum para o surf. As minhas amigas tinham muito mais jeito que eu. Então o que é que eu pensei? Bem, eu vou treinar, eu sei que eu vou conseguir. Então comecei a treinar e eu punha a prancha em cima da minha cama e treinava, portanto fazia o take-off, que é o nome da manobra, e lá treinava o take-off, porque era muito lenta. Então eu fazia 100 take-offs por dia. Treinava. E nessa altura comecei a ganhar competições. Já treinava tanto, comecei a ganhar competições. Só que eu era tão envergonhada, que eu tinha vergonha de falar na televisão, ou para a rádio, ou para os jornais. Porquê? Porque eu era mesmo envergonhada. E eu assim, o que é que eu faço agora? Bem, tenho que treinar. Então eu comecei a treinar à frente do espelho. Ok, o que é que eu tenho que dizer? Só que eu não sabia o que é que eu tinha que dizer. Então eu perguntei à minha irmã, Rita, que a minha irmã é mais velha, foi a pessoa que sempre me inspirou. E o que é que eu digo? O que é que eu devo dizer? Perguntei à minha irmã, aos meus pais. E lá treinava à frente do espelho. E lá comecei outra vez. Uau, ganhava competições, já sabia falar. Então e agora? Havia o outro desafio, outro obstáculo. Pronto, eu agora se quero ir lá fora, como é que eu faço? Eu preciso de um treinador, porque eu preciso ser ainda melhor tecnicamente, que é o que me faltava. Arranjei o treinador. E lá eu para as competições, comecei a ganhar, campeã nacional, bicampeã europeia, 16º do mundo. Bem, aquilo foi uau, e agora? Portanto, e cheguei a um ponto que eu tinha mesmo, que era o ponto A, o ponto B, cheguei a realizar o meu sonho, que era ser profissional de surf. Foi na altura em que eu tinha que decidir o que é que eu queria, que eu tirei Engenharia Mecânica, ao mesmo tempo que competia, eu estudava na universidade, no Instituto Superior Técnico. E o que é que eu decidi? E agora? Como é que eu vou fazer isto?
E na altura os meus patrocinadores, eles patrocinavam-me, portanto tinha roupa, eu desde os 17 até aos 33 eu não comprava roupa, só roupa de festa, que a roupa de surf ainda não tinha vestidos de sair à noite. Agora já tem, eles já conseguiram dar esse passo e percebi que eu tinha que decidir. E disse aos meus patrocinadores assim, olha, eu vou ser engenheira mecânica ou vocês começam-me a pagar como um engenheiro mecânico. E na altura era assim, o quê? Como é que é possível? E eu disse-lhes, olha, eu quero ser profissional de surf, menina. E eles, mas isso não há em Portugal. Alguém tem que ser a primeira. E na altura eu lembro que a reunião acabou e eles, portanto, estavam na dúvida. E eu disse, olha, vocês têm uma semana para pensar, depois digam-me qualquer coisa. E antes de acabar aquela semana, eles ligaram-me, Joana, estamos contigo. E acreditem que eu fiquei... como é que é possível eu consegui isto? E a partir daí, pronto, foi aí que eu consegui ir às competições mundiais. Mas para quê? Para que é que eu contei esta história toda? Não é? Vocês viram ali do ponto A ao ponto B, que é, há sempre obstáculos. E se nós desistirmos à primeira, nós não vamos conseguir chegar àquilo que realmente queremos, àquilo que realmente é o nosso sonho. Então há que ganhar competências e entender o que é que temos que fazer, porque vai haver sempre coisas... Eu odiava falar para as entrevistas, mas era aquilo que eu queria. Portanto, eu não podia saltar este passo de não fazer, de não ganhar esta competência. Portanto, há coisas que às vezes temos que fazer que não gostamos, mas que nos vão ajudar mais tarde para realizar o nosso sonho. Eu não sei se respondi à tua pergunta. Penso que sim. Mas basicamente era esta história que eu vos queria contar, que a motivação, às vezes, nós vamos ter sempre momentos frágeis, mas é como é que nós ganhamos força para os superar, porque os momentos bons são fáceis de pensar, não são? Esses são fáceis. E pronto, esta era a história que eu queria contar em relação à motivação. Obrigado. Pronto, como deu para entender, já pratico surf há muitos anos e como você já tinha exemplificado agora da história da Austrália, que queria desistir, havia outro momento quando você queria mesmo deixar tudo por um grande período de tempo e só trocar de país, por exemplo, ou uma história assim? Uhum. Então, quando uma pessoa compete, está muito tempo fora de casa e às vezes não está tanto tempo com os amigos, tem que fazer opções. E eu lembro-me que houve uma altura que eu queria mesmo desistir. Olha, eu vou desistir. Isto aqui é super difícil, já não aguento mais, eu trabalho tanto, eu treino tanto e às vezes as coisas não acontecem. Então eu pedi a um treinador de ténis, assim, vou mudar para o ténis. E eu lembro que houve uma altura que eu até nem competi, disse, não, eu agora vou para o ténis. Mas realmente, depois, eu percebi que não era o ténis, não é? Há alturas da vida que uma pessoa às vezes tem mesmo que fazer uma pausa e está tudo bem. Não é necessário uma pessoa chicotear-se porque está num mau momento. Eu acho que a vida me ensinou isso, o surf ensinou-me isso, não é? No fundo, a surfar as ondas, às vezes as ondas estão fáceis, às vezes as ondas estão difíceis, mas saber como navegá-las. E a vida vai-nos sempre trazer obstáculos, vai-nos sempre trazer momentos difíceis, mas também vai-nos sempre trazer momentos de prazer. Eu acho que o importante aqui é, onde é que está o nosso foco? Nós vamos focar o quê? Naquilo que está mau na nossa vida? Aquilo que para nós é super difícil? Não, é mesmo importante nós focarmos naquilo que nós gostamos de fazer, naquilo que é interessante, não é? Por exemplo, em termos de relações.
Vamos falar de relações. Por exemplo, o meu marido. O meu marido tem imensas qualidades, mas também tem imensos defeitos. Se eu me for focar naquilo que ele não é bom, eu vou viver infeliz, vou viver em tédio, não é? Quer dizer, eu vivo com ele todos os dias, como é que eu me vou focar naquilo que ele tem de mau? Não, eu vou-me focar naquilo que tem de bom. Mas posso-lhe também dizer, olha, por acaso isto magoa-me imenso. Magoa-me, será que dá para mudar? Então eu acho que tem que haver esta dança, não é? Com o casal, com as pessoas que nós temos, de como é que nós nos podemos relacionar, não é? Como é que nós nos podemos focar naquilo que temos de bom. E isto começa em nós. Porque é muito mais fácil nós punirmos. Que horror, fui tão mal. Por exemplo, vocês agora estão aqui, não é? Estão aqui expostos a toda a gente. Estamos aqui à frente de toda a gente. Vocês dizem, que horror, eu agora não consegui acertar aquela pergunta. E fui tão mal, eu devia ter feito isto. Mas vocês já pensaram no bem que vocês fizeram? No espetáculo que vocês deram a 100 e tal pessoas que estão aqui? E vocês focaram-se naquela palavra que disseram mal? E aqui está a questão, nós vamos nos focar em quê na vida? Não é? É perceber o espetáculo de pessoa que nós somos. Focar-nos naquilo de bom que temos. Claro que podemos todos melhorar. Não é? Eu posso melhorar todos os dias. Aliás, os meus filhos são os meus grandes professores. Eles aqui não estão aqui, não, mas que não. Os meus filhos estudam aqui na escola. São gêmeos. E estou no Year 3. Como já referiu, tirou o curso de Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico. De que forma o curso... Acabei de falar deles, não acredito. Acabei de falar dos meus filhos e eles chegaram. Eles queriam passar despercebidos, mas não deu. Acabei de falar de vocês. Obrigada por terem vindo. Vamos ouvir então a pergunta. Vamos ouvir a pergunta. Eu é que já me perdi, já não sei qual é a pergunta. Já me foquei nos meus filhos, já me perdi. Não se preocupe. Pronto, como já referiu, tirou o curso de Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico. De que forma o curso foi útil na sua carreira como surfista? E o surf foi uma espécie de refúgio nesse processo? Bom, a primeira parte da pergunta é como é que o Instituto Superior Técnico me ajudou na minha carreira? Bom, eu acho que é sempre bom nós termos competências e o técnico é um curso difícil, é um curso direcionado para a física, matemática, no fundo, para a parte mais raciocínio, não é? O lado esquerdo do nosso cérebro, o lado direito é o mais intuitivo e todos os negócios que eu tive, e que já foram alguns, desde a empresa de Rock Sisters, que criava campeonatos do mundo, como eu já disse aqui, e aqueles encontros femininos. Depois criei o Chill-In, que é um hotel para surfistas. Depois agora tenho o Waves and Minds, que é no fundo é um centro que ajuda a crianças e adolescentes a crescerem de forma confiante. E eu faço toda a parte financeira. Portanto, não preciso de um financeiro e a forma como é que eu consigo desenvolver, ou seja, dá uma desenvoltura, no fundo, de raciocínio, que se eu não tivesse feito o curso, eu talvez não conseguisse estar à frente dos meus próprios negócios. Portanto, tudo o que é experiência de trabalho, tudo o que é uma competência, eu acredito que nada está perdido. Porque a mim, às vezes dizem, então, mas tiraste o curso de Engenharia Mecânica, para quê? Não serve para nada. Para mim serve para tudo. Eu acho que tudo que nós estudamos, tudo que nós trabalhamos, todas as nossas experiências são uma mais-valia. Eu agora, para mim especialmente, consigo ter esta parte de raciocínio mental precisa, que também me ajuda a trabalhar com vocês, para não ser tão intuitiva, mas para ser também um bocadinho mais terra a terra.
Eu acho que temos que ter um bocadinho de todas as competências que nos ajuda a crescer. Então, esse lado para mim é muito importante. E para mim, porque eu escolhi engenharia mecânica, também era uma coisa importante para mim. E acabá-la, portanto, era um objetivo para mim. Acredito que estudar, terminar o 12º e a universidade, acredito que a universidade é muito importante, dá-nos muitas competências, dá-nos muitas experiências, nos leva mais longe. Por acaso, reparei aqui, à entrada deste auditório tem... como é que é? O raciocínio ajuda-nos a ir de A para B, mas a criatividade ajuda-nos a ir a todo lado. Então, acho que as duas competências unidas ajudam-nos realmente a ser pessoas bem melhores e também a ajudar os outros, não é? Estamos aqui também para ajudar. A segunda parte da pergunta é... Qual é que é? A segunda parte é se o surf é uma espécie de refúgio nesse processo. Eu acho que o surf para mim é uma terapia. Eu acho que o surf para mim, além de me centrar, não é? Além de me ajudar a ser uma pessoa mais forte, mais equilibrada, porque se vocês virem, o surf é navegar as ondas, saber surfar e superar os obstáculos mais difíceis, porque o surf, se vocês virem, é 50% remada, que é chegar lá fora. 50% do meu tempo na água é a remar, portanto, nem é a tirar partido. 10% é sentada. Mais 10%, qualquer coisa assim, a fazer os bicos de pato. E só 5% é a surfar. Portanto, se formos fazer a parte matemática, quer dizer, se eu fizesse as contas, bem, nem daria, quer dizer. Mas para mim, esses 5% são o que me dá motivação, são o que me dão este alinhamento, equilíbrio, para viver de uma forma extraordinária. Acho que para mim é isso. Sabendo nós que o aquecimento global está cada vez mais grave e afeta especialmente o mar, e acha que o surf vai permanecer como desporto com estas grandes mudanças ou de alguma forma mudar? Então, há duas questões aqui. Sim, o aquecimento global vai mudar alguns pontos, alguns spots no surf. Vai mudar as correntes, vai alterar a forma como as ondas quebram e realmente sim, vai haver pontos que são mundialmente conhecidos e vão de certeza alterá-los. O segundo ponto é, eu acredito que o que podemos fazer, o que o surf já faz, já tem ONGs para fazer limpeza do mar, porque às vezes, por exemplo, na Indonésia, às vezes surfamos e estamos a bater em plástico. Ou seja, a ASP, agora mudou de nome, a World Surfing League, é uma entidade que regula o surf a nível internacional. E eles já têm barcos e já criam grandes movimentos em relação à limpeza das praias, mesmo a nível mundial. Portanto, para mim, isso é das coisas mais importantes. Tem a ver um bocadinho com o plástico, não é? Que também altera aqui um bocadinho de como é que o mundo está hoje em dia. E eu lembro-me que há 20 anos atrás, na Indonésia, portanto, já pagavam para quem trouxesse quilos de plástico, há 20 anos atrás. Portanto, na Ásia há muito consumismo de plástico, porque eles alteraram a forma como viviam para coisas de mais consumo. Então, toda a forma como nós vivemos hoje em dia é de consumismo atroz. Portanto, cabe-nos a nós não consumir tanto, ou de forma diferente, e ajudar também no nosso dia-a-dia como é que podemos fazer essa alteração de limpeza, como é que podemos ajudar em relação aos desperdícios, mesmo de eletricidade. E eu acho que aí está a questão. Porque o aquecimento global, nós podemos fazer a nível de individual aquilo que nós conseguimos. E eu acho que é isso. Cabe a cada um de nós
conscientemente fazer essa alteração, lavar os dentes, não deixar a água, ir às compras e levar o nosso saquinho. Portanto, há várias coisas que se pode fazer. Pronto, não me vou focar tanto agora nessa questão, mas eu acredito que o surf em si, as entidades do surf já estão a fazer essa diferença. E eu acho que isso também é o mais importante. Já há campanhas de limpeza e tudo o que é a nível estadual, pelo menos nos sítios mais precários, naqueles sítios mais longínquos, em que portanto, não tem tanta educação relativamente à poluição, o Estado já está a ajudar à população a que faça esse tipo de limpeza e alteração de comportamento. Maria. Agora vindo para mais para o futuro, como é que surgiu a ideia de abrir o Chilin em Ericeira e o que é exatamente? Então, há uma altura da nossa vida que, pelo menos para mim, que eu tive que encerrar a minha carreira. Não é? Chegou aos 33 anos, e agora? O que é que eu faço? A minha paixão é surf. Eu viajei toda a minha vida. Vai ser tão boring agora a vida só aqui. Não. Então o que é que eu decidi fazer? Abrir um hotel para surfistas. Porque conseguiria conhecer pessoas de todo o mundo, porque viriam ao sítio onde eu estava a abrir. Então, o Chilin é um hotel para surfistas, chama-se uma surf house e está destinado a pessoas que gostariam de experimentar fazer surf. Portanto, é uma experiência 24 horas, todo o nosso staff está direcionado para estar com eles. Temos alguém no pequeno almoço a ter conversas sobre onde é que é a praia melhor para surfarem, várias conversas sobre as praias da Ericeira, como é que se pode dar informação. Depois, todos os dias há uma aula de surf na praia que está com melhores condições. Temos também aulas de yoga. Todas as noites os levamos a jantar fora ou um barbecue nas nossas instalações, mas tudo direcionado para ter uma experiência inesquecível. A parte mais gira é que o Chilin, todos os quartos têm cores, não é? Na nossa casa, normalmente as paredes são brancas e ali tem várias cores, portanto também ajuda as pessoas um bocadinho a sonharem. Não é? A trazer a cor à vida. E eu acho que nós fazemos essa diferença às pessoas que também têm essa experiência, não só pelas cores e toda a experiência, mas também todo o envolvimento do staff, da equipa, que tem uma relação bem mais próxima do que se fosse um hotel normal. Portanto, a nossa diferença é temos pessoas especializadas em envolver as pessoas e nós somos mesmo especialistas no surf. Porque temos pessoas que já sabem realmente o que é este mundo do surf. Pronto, por último, a última pergunta da nossa parte: como é que é ser uma mãe e surfista? Como é que é ser uma mãe surfista? Bom, em primeiro lugar, eu achava que o ex-libris do surf era fazer um tubo. Quem é que aqui faz surf? Quem é que aqui faz surf? Gostava de ver as mãos no ar? Já são alguns. Ok. O ex-libris, ou seja, a emoção. Eu já vi. Obrigada. Eu já vi, espetacular. O ex-libris, não é? A emoção maior no surf é fazer um tubo. Um tubo é quando a onda enrola e nós, surfistas, conseguimos passar por dentro. Aí uau! Não há nada melhor no surf que não seja fazer um tubo. Mãe surfista é diferente. Primeira vez que eu fiz uma onda juntamente com os meus filhos, e por acaso eu tenho as fotografias, porque estava um fotógrafo na praia, e eu tenho esta fotografia, os meus filhos estavam com um colete, por acaso até foi a Maria que o fotógrafo apanhou. Eu levei um longboard enorme
E íamos as duas. Ela ia deitada e eu ia atrás. Levantámos, eu agarrei-a, ela agarrou-se. E o Benjamin também, numa onda antes. E eles... Uau! Porque o surf cria velocidade, não é? Cria aquela adrenalina. E eles... E para mim foi a melhor onda da minha vida, realmente. Que é fazer a onda com os meus filhos. E é uma sensação de accomplishment. Não me lembro da palavra em português. Ajudem-me. Também não. Accomplishment. Conquista, obrigada. Às vezes, de conquista e de realização, fazer as ondas com os meus filhos. E agora ir com eles, e eles, mãe, vamos surfar. Eu, não, hoje não dá. Não, mãe, queremos ir surfar. Portanto, já gostam, já têm essa paixão. Mas nós também dizemos-lhes sempre, é assim, olha, vocês, a mãe e o pai faz surf, portanto é assim, e vamos para a praia. Ou vocês fazem surf, ou vocês se tornam fotógrafos, ou vocês brincam na areia, porque assim, para a praia vocês vão. Portanto, eles aproveitam ou não. A ver, qual é a parte boa? É fazer surf, então, bora. E eles, foi a escolha deles. Foi a escolha deles, de quererem ir para a água. Portanto, ainda bem. Obrigada pelas suas respostas. Agora gostaríamos de abrir esta conversa ao público presente. Alguém gostaria de colocar alguma pergunta à Joana? Quem gostaria de fazer aqui uma pergunta? Pode ser em inglês, pode ser em português. Algo que vocês estejam a pensar. Estão com vergonha? Está tudo com vergonha. Yes, of course. How did you learn to surf? So, can I answer in English? Okay, so at a time there was no coach, there was no surfing trainers, nothing. So I had to learn by my own, watching the others surfing, and there was no magazines, nothing. So even if I wanted to read something about surfing, I couldn't. So I would go to the beach and watch the other kids, what they are doing. Try to understand how to stand up, how to go. And that was, for me, was so strange. Why they pedal out to come in? It's to catch the waves. But I didn't know because nobody was explaining me exactly what to do. So when you watch the others and you really can focus like in the details, you can learn a lot. So it was how I start surfing and start be a better surfer. Thank you, James. Ivana. Did you needed to ask your parents while going to surf? Did I what? Sorry, I didn't understand. Do you need to ask your parents? So I was 14 at the time, and yes, I needed to ask my parents to go surfing. But you know, I would go with my sister, and my parents, they really trust us. And so we would go, but before was not so dangerous to be alone. So we would go. We used to live in Cascais, in Estoril. So we would go from our house to the beach alone with our boards, my sister with a bodyboard and myself with my own board. And we would go to the beach and we made some friends, start to understand all the surfing world. It was amazing. So my true friends now, they're all surfers, or part of them, they came from surfing. So surfing brought me so many good things in life. Thank you for the question. Olá, muito boa tarde. Quem é? Sou eu aqui. Ok. Olá. Eu estou sem óculos, peço Não desculpa. faz mal. A minha pergunta para si era como é que conseguiu conciliar os estudos na faculdade e na escola com o surf e tentar ser competente Boa nos dois? pergunta, e é uma pergunta pertinente, ainda mais para aqui, não é? Para a escola. À altura dos exames, pelo menos na universidade, eram duas. Uma em janeiro e fevereiro e a outra em junho, julho.
E nessa altura, graças a Deus, não havia competições. Então a forma como eu me conseguia organizar era dar tudo nas alturas que não eram de exames, dar tudo no surf, e na altura dos exames, um mês antes, eu deixava de treinar, ou seja, tinha que fazer uma escolha, eu deixava de treinar e dedicava-me a 100%. Eu passava as noites no técnico, passava quase 24 horas a estudar. Eram alturas, porquê? Para conseguir reconciliar tudo o que eu não tinha aprendido antes ou tudo o que eu não tinha estudado antes. Mas eu sabia que eu precisava daquele mês antes dos exames para dar tudo. Aquilo para mim era o suficiente. Mas eu fui aprendendo ao longo dos anos de como é que eu conseguia fazer este balanço entre as competições e entre o estudo, porque para mim as duas coisas eram importantes. Eu não ia deixar de parte nenhuma. Portanto, eu sabia que eu tinha que decidir como é que eu iria fazer e como é que eu poderia, de certa forma, não falhar, não é? Como profissional e como estudante, como é que eu não falharia nas duas? Como é que eu teria sucesso? Então era assim que eu fazia. Eu desligava o botão de surf e ligava o botão de estudante e depois vice-versa. E eu acho que isso me ajudou realmente a conseguir fazer as duas coisas, que para muitas pessoas pode ser difícil, mas com ajuda. Na altura não havia coach mental nem nada, mas hoje em dia já há coaches especialmente para vos ajudarem a conseguirem planear essas coisas. Portanto, se de alguma forma não conseguires, porque me fizeste a pergunta, orientar, há pessoas que te podem ajudar a fazer esse planeamento. E há muito bons profissionais e está tudo bem, porque quando nós não sabemos, nós podemos pedir ajuda e devemos pedir ajuda. Portanto, eu acho que é isso. É entender como é que nos podemos planear para fazer as coisas, porque têm que ser feitas, não é? E é isso. Obrigada pela pergunta. Eu gostava de saber como foi o seu primeiro dia no surf em si. Tipo, numa... O primeiro dia, competição. quando eu me pus de pé? Sim. Ou como profissional? Competição mesmo. Competição. Sim. Olha, eu lembro que foi na Costa da Caparica e eu nunca tinha competido. E o mar estava enorme, enorme, enorme. E eu, na altura, eu não tinha muita técnica, porque eu estava a começar a competir. E então, o que é que eu decidi? Bem, eu tenho que ter uma estratégia. Isto não dá para ir lá para fora. E as outras tinham muito mais experiência que eu. Elas estavam a tentar ir lá para fora. Ir lá para fora é passar da zona da arrebentação. Okay? Elas estavam a fazer bicos de pato. Então elas passavam 20 minutos a fazer bicos de pato e sem conseguir pontuar. E eu ali nas espumas a tentar me pôr de pé, que é muito mais difícil uma pessoa pôr-se de pé nas espumas. Mas era a minha estratégia. E eu sempre tentei ter estratégias, não é? Ter o plano A e o plano B numa competição. E eu fiquei em terceiro a nível nacional e tinha sido a minha primeira competição. Uau, como é que é possível? Portanto, foi isso, eu acho que me ajudou, foi ter uma estratégia. Foi ter uma estratégia. E claro que fiquei super contente e orgulhosa. Obrigada pela pergunta. How much older was your sister? Who is speaking? Sorry, okay. So my sister, she's 40 months older than I. It seems almost my age, but it's not. She has a lot of knowledge. She born before than me. So what I always believe that she has more experience than I, and she was. She always take care about of me, and for me it was a great help. Of course, we fought a lot. Don't think that we didn't fight, but because we fought. But more than that, we were best friends, and she's still. Now I'm 45. She's 46, and we are best friends. So that's it. Did you ever get hurt while surfing? Yes. Sorry, can I see you? Who makes the question can stand up? Okay. So, no, it's okay, it's okay. Can just stand up and then... Because I would love to see the person who is asking me.
So, about hurting. Let me see. So, one time, before a competition, I was surfing, and at the end of the wave, I was trying to jump and go to the other side of the wave. But somehow, I don't know what happened. And then the wave brought me to the shore break. But on the shore break, there was a rock. So suddenly, I just messed with the wave, and I stood up in the rock. And I was like, wow, what happened to me? And I grabbed the board, paddle out, and I seated on the lineup. Lineup, it's outside after I made all the duck dives. And I seated and said, maybe I hurt my foot. And suddenly I could put my 2 fingers inside of my foot. And I was like, what do I do now? So I paddled to the sand. And I said, what can I do? And somehow there was many people that came to help me. And I had to go straight to the hospital. And I took 8 stitches. And it was the worst accident. As you can see, maybe you don't see, but I'm very careful. I'm that person, very rational. But at the same time, I like to go out of my comfort zone. So this is a balance. So, yeah, maybe this was the worst accident that I had. But in 30 years, that's not much, huh? I think it's okay. If I asked if you ever have got so overwhelmed during competition you nearly lost track of what you were doing. Okay. during Good it? question. Amazing question, because most of us, we have this during our life. Of course. And it's not one time, not 2 times. Imagine, I was competing for 17 years. And you know, when you blind yourself to what it really matters, you lose the track. You totally lose the track. I remember one time, and it was in Ericeira, that I wanted to win so much that I was paddling into my competitor. So at the water, usually it's 4 people at the same time. And I was paddling to this around this person because I was winning. And somehow we paddle out. There was no priorities, because nowadays there's priorities. Priorities like you go out and you have the priority, even if you are on the right side. Because usually when you surf and you are more inside of the wave, you have priority. Before, when I was competing, it was not like that. You needed to fight for the wave. So imagine, it was a wrestling in the water. So I was wrestling, and I totally lost the track of the heat, of the timing, because I usually took my watch to see the time. And I totally lost. And I was wrestling because of the wave. And I didn't win that competition. But for me, it was a big lesson, you know. I totally lost the track because I started to blind myself. So many times I lost the track, but it's a learning process. Okay, it's a learning process. And when you lose, you learn much more than when you win. Because when you lose, you start thinking, what can I improve? So I've really learned so much. Normally, we have so many afraid to make mistakes. But mistakes help us to improve, to be better. So for me, in my life, I started, wow, it was a mistake. Okay, what can I learn by it? With it. Okay? Good question. Thank you so much. A minha pergunta seria... Quem? Ok. A minha pergunta seria para quem está há algum tempo no surf e está no processo de uma prancha de espuma para uma prancha de fibra, que se torna muito mais difícil e as pranchas são mais pequenas e
para quem está a tentar apanhar ondas maiores em pranchas mais difíceis, quais é que seriam os conselhos que você daria para ultrapassar essas dificuldades? Então, em primeiro lugar, eu não sei se tens algum treinador. Já estive numa escola de surf, mas treinador não. Ok, uma escola de surf. As melhores pessoas para te responderem isso são pessoas que já te viram a surfar, ok? Mas como é que se pode fazer isso? Por exemplo, nos camps e nos workshops que eu dou ao longo do ano, eu tenho muito essa experiência que eles vêm e não sabem que pranchas é que é onde utilizar. Normalmente, quando uma pessoa passa de uma prancha de espuma para uma prancha de fibra, como vocês podem ver esta, o que é mais importante às vezes nem é o tamanho. Às vezes é a largura da prancha e a grossura da prancha. Porque pode ser muito comprida, mas se é muito fina e muito estreita, ou seja, não te vai dar o equilíbrio suficiente para conseguires pôr de pé e para conseguires ter a velocidade necessária mesmo em termos de paddle, de remada, para conseguires ter uma boa performance. Então, já vais lá fora, já fazes... Pronto. Eu acho que vou arriscar, talvez uma 6.3, 6.5, talvez 6.2. Eu teria que te ver surfar para dar mesmo a minha opinião. Mas eu acho que já se pode ser, por exemplo, esta aqui é uma prancha pequenina, mas é uma prancha para mar pequeno. Para quando eu estava a competir, surfar com mar pequeno, para quê? Para ter drive, para ter velocidade. Então pode ser mesmo pode ser tipo uma 6, mas tem que ter volume, está bem? Mas depois, se quiseres, eu posso dizer pessoalmente, se mostrares uma onda a surfar, que prancha é que podes comprar ou adquirir. Em princípio é melhor em segunda mão, para ver se gostas e depois sim, se te sentires à vontade de comprar uma nova, porque não vale a pena comprar logo uma nova. Bem, boa pergunta. Deixa-me cá. Pior momento da minha carreira... Speechless. Pior momento da minha carreira... Estou a tentar descobrir. Acabar? Hã? Acabar a carreira. Acabar foi muito difícil. Acabar é sempre difícil, não é? Deve ser quando uma pessoa gosta. Não, mas por acaso não foi. Olha, pior momento... Não tenho assim, talvez... assim, agora não consigo dizer qual foi o pior momento. Já sei. Já sei o pior momento da minha carreira. Eu tive que... mas olha a história do pior momento da minha carreira. Eu tive uma lesão no joelho, no joelho direito. E eu tive que parar durante 7 meses de competir. Portanto, retirei-me em 2007. No final de 2007 para 2008. Portanto, 2008 para mim foi um ano perdido em termos de competição. Mas foi um ano muito difícil porque senti que já não conseguiria voltar depois da operação. Eu pensei que eu não conseguiria voltar a surfar como surfava antes. Pensei que eu nunca mais conseguiria voltar a ter a mesma performance. Não confiava tanto em mim. Só que nessa altura, nesse um ano que eu estive fora, eu consegui treinar imenso. Ou seja, eu fortaleci a minha mente, não é? E preparei-me para 2009. E 2009 foi o melhor ano da minha carreira. Foi o ano em que eu fui campeã nacional e também tive das melhores classificações a nível mundial, um 5º lugar no Peru. E, ou seja, aquele ano que foi o pior ano da minha vida, mais difícil, o momento mais difícil da minha carreira, eu achava que tinha a carreira terminada, fez com que fosse o melhor momento, ou seja, ajudou-me para ser o melhor momento da minha carreira. E se nós formos ver as histórias dos campeões mundiais, pelo menos no surf, nas outras modalidades não conheço tão bem, mas no surf, Mick Fanning, Joel Parkinson,
alguns títulos do Mick Fanning, do Kelly Slater, muitos foram depois de um ano em que eles se lesionaram. E o facto de estás fora, ou seja, começas a ter uma perspectiva diferente da tua vida e começas a ganhar muito mais confiança, não é? Ficas a fortalecer-te, focar-te em algo que se tivesse o teu dia-a-dia não irias focar-te. Então, por um lado é bom, quando tens um baixo, começas a ter uma perspectiva da tua vida diferente, e foi isso que me ajudou realmente a mudar o meu mindset, a forma como eu pensava, para não, eu vou conseguir. E eu não dizia assim, quando é que eu vou ser campeã? Eu dizia, em que dia? Não, eu dizia, como é que é? Eu troquei o se pelo quando. Não era quando é que vai ser. Não era, se alguma vez vou ser. Não, era quando é que eu vou ser. Ou seja, tinha a certeza que ia acontecer. E isso faz uma grande diferença na nossa forma de pensar, de tirar estes detalhes, se, por quando. E foi isso. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tenho duas perguntas para fazer. A primeira é, quais são as melhores zonas do país para fazer surf? E a segunda, qual foi a melhor temporada da sua carreira? A melhor? Sim. A melhor. Então, as melhores praias para fazer surf depende dos níveis. Depende do nível de surf. Depende de se és iniciado, se és avançado ou se és profissional. Na Ericeira, que é a única reserva mundial em Portugal, e agora é a segunda da Europa, portanto foi a segunda do mundo, e agora já a França também já tem uma reserva mundial. A Ericeira, num espaço de 11 km, tem todo o tipo de onda, desde o iniciado, avançado ao profissional. Portanto, tem ondas para todos os níveis. Para mim, a Ericeira é dos melhores sítios para se fazer surf. Portanto, tem uma qualidade a nível mundial e dá para todo o nível de surf, dá para vocês se divertirem, dá para verem surfistas também de alto nível, de alta qualidade, porque tem as melhores ondas, para mim tem as melhores ondas do país. A segunda pergunta, qual era? O melhor momento da carreira. Vocês fazem boas perguntas. O melhor momento da carreira, eu acho que é quando eu contribuí, portanto foram pelo menos 6 vezes, mas 2 nas quais culminaram em sermos campeões europeus, que é quando nós, pelo menos quando eu contribuí para Portugal ganhar o título de campeão europeu. Acho que quando nós conseguimos fazer algo também, não só por nós, mas pelos outros, para mim dá-me um gosto diferente do que quando é só para mim. Quando eu consigo ajudar também algo maior, não é? Com um propósito maior. Portanto, eu acho que esses 2 momentos, foi na Costa da Caparica, em 2005, quando fomos campeões europeus, e outro em França, já contei aqui a história daquela meia-final, que depois passei para a final. Em França, ganharmos aos franceses em França foi qualquer coisa, acho que foi dos melhores. E depois festejámos em equipa. Eu acho que deu-me imenso gozo. Bom dia. Eu gostaria de perguntar, para além da França, qual foi outro lugar marcante na sua carreira? Olha, eu tive um 5º lugar a nível mundial no Peru, e foi um campeonato muito especial, porque eu decidi, foi em 2009, que era o início daquele ano, que me tinham perguntado o melhor ano da minha vida. Eu decidi apostar nessa competição no Peru, e eu fui 1 mês para o Peru para treinar, e tive ali 1 mês a surfar naquela onda, porque todas as ondas são diferentes, e mesmo em nível de condições, não é? Quer dizer, há uma grande discrepância de um dia para o outro. Portanto, 1 mês já me deu imensa experiência para surfar naquela onda. Chamava-se San Bartolo, que era em Lima, no Peru.
E eu, para mim, aquele lugar é um lugar especial. Eu já tinha também ido lá mais 2 vezes, conhecer o país. Mas aquela praia trouxe-me essa magia, não é? De estar lá e ter valido a pena de ter ido, não é? Ter apostado em estar lá 1 mês e ter ficado em 5º lugar, que para mim foi o melhor lugar que eu tive a nível mundial. Foi aí, foi nesse lugar. Bom dia. Qual foi a melhor praia onde surfou? Então, a melhor praia onde eu surfei, para mim, eu sou apaixonada pela Indonésia. Eu fui mais de 12 vezes fui de certeza, depois eu acho que parei de contar, que eu todos os anos ia à Indonésia treinar. E a Indonésia, como vocês sabem, é um país muito grande e tem várias ondas espetaculares. Mas eu ia sempre de barco para um sítio que se chama Mentawai. E Mentawai é à frente de Sumatra. Para quem conhece a Indonésia, são umas ilhas à frente de Sumatra. E eu adorava esse sítio porque foi o lugar onde eu aprendi a fazer tubos. Portanto, era uma sensação incrível ir lá. E também tem uma cultura diferente. As pessoas lidam contigo porque têm uma religião diferente, têm uma forma de viver diferente. E eu sempre adorei conhecer culturas diferentes. Sou apaixonada por pessoas e então conhecer novas culturas, a forma como lidam contigo, a forma como vivem, também é muito interessante. Portanto, eu adoro a Indonésia. E já surfou em Nazaré? Então, Nazaré, já surfei. Aliás, a última prova de quando eu fui campeã nacional foi na Nazaré. Mas não foi com ondas de 30 metros, como vocês veem hoje em dia. As ondas grandes no surf é um desporto completamente diferente. É o surf de ondas grandes. E na altura, quer dizer, não era muito conhecido o surf de ondas grandes, como vocês conhecem hoje. Foi o McNamara, um havaiano que trouxe para Portugal. Não trouxe para Portugal, não, porque as ondas já cá estavam, mas divulgou a nível mundial as ondas grandes. E a praia onde eu ganhei o título de campeã nacional foi na praia do lado sul. Portanto, onde vocês conhecem, onde há as ondas grandes, é do lado norte. E eu ganhei o título do lado sul, por isso sim, já surfei na Nazaré, não com aquelas ondas grandes. Was there any moment of your career that because of an accident or something else you decided or thought about stop surfing? So I never had a major accident. So I never thought about giving up because of some accidents. I never had this challenge in my life, good, that I didn't. And I always believed that I could do it, and I was very careful about things because when I used to go to Mentawai, there's no hospitals there. So you really need to be careful about where you're going to surf, where you're going to make the takeoff, where you're going to get out of the wave. So it always gives, also surfing gives you this wisdom of knowing what to do. And in life, it helped me a lot to be very careful about things, like where I can go, where I want to go. Maybe it's not where I can go. Okay. Yes, that's it. Eu queria perguntar qual é que foi o processo de decidir seguir o surf como a sua profissão ou ir para um caminho para ter um emprego mais convencional. Olha, foi um desafio enorme porque a minha família era contra. E no fundo, isto foi remar um bocadinho contra a sociedade. Não era muito bem visto na altura quem fazia surf. Isto foi há muitos anos atrás já, quando eu decidi isto. Portanto, há 20 anos atrás. E não é fácil, não é? Uma pessoa tem que ter muita força de espírito para ir contra uma corrente da sociedade e mesmo contra a tua família, não é? E eu contava aos meus amigos, eu fosse ser profissional de surf, eles riam.
riu imenso. Joana, isso não é possível. Mas eu acreditava mesmo que era possível. E eu acho que algo cá dentro me dizia que a felicidade é muito mais importante que ter dinheiro ou a pertencer a algo. Porque quando uma pessoa está bem em todo lado. E quando uma pessoa faz com amor, o dinheiro vem. Como se pode ver agora aos 45. Deu certo. Mas a dificuldade é na escolha. Quando tu tens que escolher, é tão difícil, mete tanto medo. Mete medo, porque decidir largar tudo que uma sociedade quer para um desconhecido é super difícil, não é? Eu acho que para o ser humano ir para o desconhecido é das coisas mais difíceis, é o que mete mais medo. Mas para mim, para a minha pessoa, eu gosto de sentir esse medo, gosto de sentir o desafio, gosto da novidade. Portanto, para mim foi uma escolha simples. Para mim não poderia haver outra escolha. E também não dava pedir ajuda aos meus pais, que eram contra, ou a algum amigo. Então foi algo mesmo cá dentro que eu senti, não, eu quero mesmo isto. E às vezes quando se tem dúvidas, pronto, é também pedir ajuda, como eu já disse aqui, pedir ajuda a pessoas em que confias e que achas que te vão dar a resposta, não é certa, porque não é a resposta certa só tu é que sabes, mas a pessoa que te pode ajudar mais a decidir. Eu lembro que os meus pais, eles nunca foram pessoas de exigir, tu vais fazer isto. Não, eles diziam o que era bom e o que era mau para aquela escolha. Nunca me disseram, vais fazer isto, vais fazer aquilo. Não. Bem, a universidade disseram, faz a universidade ou faz a universidade. Eu também, mas eu tinha a mesma opinião. Mas pronto, quando tu tens este comprometimento de, ok, eu quero isto, é uma coisa fácil. Portanto, é sentir. Estás em que ano? 9º, ok, ainda tens tempo para decidir. É importante escolher não, é importante ter muitas experiências para sentir o que é que realmente te faz vibrar, o que é que tu gostas, não é? Portanto, aqui é importante, eu acho que esta escola vos traz isso. Esta escola traz-vos muitas experiências para vocês sentirem o que é que gostam, o que é que não gostam. Mesmo que não gostem, não, deixa cá, porque eu preciso de experimentar e ter esta experiência, ter esta competência, como disse antes, não é? Que todas as competências ajudam-nos a ser uma pessoa melhor. Então é isso. Why do you like surfing? If I like surfing? Why do I like surfing? Beautiful question. Because I feel that I'm a better person. Because I feel that brings me much more light or aliveness. I love to be alive. I love to be that one like, excited. And surfing brings me that. I believe that I'm a person that I am now, that I am today, because I had surfing in my life that brought me to this space of, wow, here I am. And did you see, you were not here in the beginning, but I told a story since I started surfing till I was a professional surfer, all the steps that I conquered. It was surfing who gave me that. All the qualities, all the challenge that I lived in my life, it was because surfing happened in my life. So that's why I love surfing, because it's so unpredictable. It's so unknown. It's so amazing. Porque nós perguntámos à Joana como é que era ser surfista e mãe. E eu agora vou perguntar ao Ben e à Maria como é que é ser filho de uma surfista. É bom. Porque eu gosto de surf e é bom ter uma mãe que é surfista. O quê? Sim. E o pai. Porque podemos aprender com a mãe. Muito bem. Bom, e acho que vamos então encerrar.
Oh, que fofa! Oh.